A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho de tecnologias na odontologia, aqui na companhia do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Bom, falando em tecnologias, vamos à interação aí com os nossos espectadores, falando um pouquinho dessas novas tecnologias. Doutor, impressão 3D já é usada para fazer próteses ou apenas no planejamento dessas próteses? Então, nós podemos, além do planejamento, né, que nos auxilia muito na parte, por exemplo, de implantes, fazer uma cirurgia guiada, fazer um planejamento para saber o melhor caminho, mas nas próteses, nós já temos hoje próteses impressas, tanto próteses unitárias quanto até mesmo próteses total. É uma realidade que ainda não está 100% nos laboratórios e nos consultórios, mas cada vez mais vem crescendo e a tendência é que as próteses passam a ser totalmente impressas, o que agiliza muito o processo, né? É porque muitas vezes na rotina as pessoas estão acostumadas com a impressão 3D plástica, né? E não mais, né? Hoje a gente tem impressão em qualquer material. Não, nós temos vários materiais, as resinas estão evoluindo e estão ficando cada vez mais resistentes, o que é o que a gente precisa, né? O que pode, às vezes, depois da impressão, ainda passar por uma maquiagem, uma adequação, um ajuste, mas vai cada vez mais o processo está mais rápido ainda. Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta de hoje. Os scanners, né, intraorais realmente substituem as moldagens tradicionais com massa? Substitui, Luciano. A acurácia é a mesma, a precisão é a mesma dos scanners como a moldagem. Como tudo pode ter falhas. A moldagem depende da técnica correta, o scanner também depende de uma técnica correta. Mas na maioria das vezes, o scanner vai ter menos falhas do que a gente pode vir a ter com a moldagem tradicional. Por quê? Tem a parte de moldagem, ainda tem a parte que a gente preenche a moldagem com gesso, depende de um tempo, pode quebrar esse gesso na remoção. Então, nós temos várias etapas que, quando a gente faz o escaneamento virtual, além de ser mais rápido, pode se tornar até mais preciso. Perfeito. A moldagem, para quem nunca viu, é bem isso, né? Uma massinha que a pessoa morde, né? Tem que esperar um processo de secagem, é desconfortável, tem gente que passa mal. Isso, muitos pacientes têm medo da moldagem porque dá ânsia de vômito, porque é algo volumoso, né, na boca, que a gente precisa entrar com uma massa mole, que vai depender de um tempo aí de 30 segundos a 1 minuto para ter sua presa, para a gente tirar. Ela copia os dentes ou as estruturas bucais e a gente precisa preencher essa moldagem com gesso. E aí tem diferentes tipos de gesso, dependendo do trabalho a ser realizado. Aí esse gesso vai ter o seu tempo de presa, por volta aí de 40 minutos a 1 hora. A gente faz a remoção, precisa encaminhar fisicamente esse modelo até o laboratório e o protético trabalhar nesse modelo de gesso. Com o digital não tem essas etapas, né? É muito mais rápido. Perfeito. Escaneia a boca lá em 3D e... É como se a gente estivesse fazendo uma filmagem da boca. Feito... Imediatamente a gente tem o modelo pronto, a gente transfere online para os laboratórios, isso permite que a gente trabalhe com diferentes laboratórios, em diferentes lugares, caso precise, né? Em Batatais nós temos excelentes laboratórios também, que normalmente a gente não precisa sair daqui. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Doutor, o que exatamente é a odontologia digital, não é? E como ela mudou aí os tratamentos? A odontologia digital ela veio junto com os scanners, as tomografias, as impressoras, os softwares de planejamento. Ela mudou, Luciano, porque a odontologia ficou muito mais previsível. Ela trouxe uma previsibilidade, não tem aquela coisa, vamos fazer para ver. A gente trata o paciente, faz todo um planejamento virtual no computador, então a gente sabe exatamente como vai fazer antes de começar no paciente. A gente já fez isso virtualmente com o uso dos modelos 3D. A tomografia nos ajuda muito na precisão também. Para uma cirurgia de implante, eu consigo fazer ela de maneira guiada, escolhendo o melhor implante, a espessura, o tamanho, aonde esse implante vai ficar. Veio para a ortodontia com os alinhadores.
também veio através da odontologia digital. Então, assim, muitos recursos que vieram otimizar e trazer mais previsibilidade e precisão no nosso dia a dia. É como se a gente fosse fazer hoje a construção de uma casa, né? Antigamente você via só planta baixa, etc. Hoje não, hoje você vê a casa em 3D, você já dimensiona móveis, Exatamente. você consegue fazer tudo com mais segurança. Exatamente, é tudo muito planejado, exatamente como hoje uma obra planejada em 3D, que você já tem a simulação muito real, até da iluminação, como vai ficar, das cores da parede. A gente também faz isso na odontologia, a gente já faz tudo antes, sabe exatamente o resultado que a gente deseja, consegue fazer as alterações necessárias antes da produção e quando vem já é algo que está muito preciso, né? Muito dentro da ideia do paciente e do profissional. Muito bom. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta aí. O futuro da odontologia, né, vai ser totalmente digital? Luciana, a odontologia digital já é uma realidade, né? É claro que vem cada vez mais crescendo, entrando em várias áreas da odontologia. Então, a tendência é que ela ocupe, sim, grande parte do nosso consultório, associado, claro, à experiência do profissional. O cirurgião dentista não tem como ele falar, não vai ter mais o cirurgião dentista. Isso não tem jeito. E a experiência do cirurgião dentista conta muito. Porque o digital, ele está ali, ele precisa ser manipulado por alguém que faça um bom diagnóstico, que consiga entender bem o melhor plano para o paciente. Então, o cirurgião dentista é peça fundamental associada à tecnologia. A gente não pode abrir mão, ela está aí, junta com a experiência do profissional, nós vamos ter resultados cada vez mais brilhantes e excepcionais. Até porque muitos dos procedimentos, dos processos não são únicos, não é? Às vezes a pessoa vai fazer uma correção, depois um clareamento, etc. E a experiência do profissional em saber a ordem dos fatores influencia demais no resultado. Muito, muito. Além do comando, né? Nós vamos fazer um planejamento em software. Ok, mas ele não planeja sozinho. Até existe a inteligência artificial que faz alguma coisa, mas é preciso o olhar clínico do cirurgião dentista, né? Do especialista da área. Então, os dois juntos vão somar para cada dia resultados melhores. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Existe alguma limitação da tecnologia digital em relação aos métodos tradicionais? Luciano, em alguns casos pode haver sim. Por exemplo, pacientes talvez com uma limitação de abertura de boca muito grande, os scanners, uma grande maioria possui cabeças grandes, então às vezes dificulta algum acesso que pode ficar prejudicado por isso. Aí a gente precisa ir para os métodos tradicionais. Ou um preparo que ficou muito profundo de uma prótese. Aí ainda assim, talvez técnicas manuais, porque a gente usa as moldagens com fios retratores, pode ser ainda interessante usar, caso não dê para a gente pegar ainda pela profundidade, algum outro fator. Mas, na grande maioria, os implantes, a tecnologia digital aí já substitui praticamente todos os outros setores. Muito bom. Última participação desse bloco, vamos à próxima pergunta. Quais são os maiores benefícios da odontologia digital para o dentista e para o paciente? Sem dúvida nenhuma, a previsibilidade. A possibilidade da gente deixar o nosso tratamento mais eficiente, mais preciso, né? A nossa assertibilidade do caso aumenta muito, porque a possibilidade de planejar antes de executar torna tudo melhor. Luciano, antes você ia para uma cirurgia, você tinha uma radiografia em 2D. Então, ali tem várias estruturas. Tem o dente, por exemplo, uma cirurgia de siso, que você quer fazer uma remoção do dente do siso, né? O famoso dente do juízo. Você viu uma radiografia panorâmica em 2D, você sabe ali, por exemplo, você tinha o canal mandibular passando, é sempre um desafio nos dentes de baixo. E aí você fazia a cirurgia com restrição. Hoje, com 3D, você consegue identificar como que está passando esse nervo, como está a relação nervo-raiz. Além disso, se você quiser, você consegue fazer uma simulação e uma impressão, tirando camada de gengiva, de osso, e está ali só o dente. Você consegue até, se você quiser, imprimir para fazer um ensaio da cirurgia. Isso deixa muito preciso e muito eficiente. Então, detalhes como esse, um planejamento ortodôntico feito de maneira virtual, além de ganhar muito tempo.
tempo para o paciente e tempo para o profissional. O paciente não tem muito tempo para ficar saindo, o profissional também otimiza. Na ortodontia, hoje o paciente faz os exames, um aparelho fixo, por exemplo, um disjuntor que a gente precisava ter a sessão de moldagem, mandar para um protético. Hoje, quando o paciente já faz a documentação, eu já tenho o escaneamento. Quando o paciente retorna para o meu consultório, esse aparelho já está pronto. Isso ganhou tempo, ganhamos no mínimo uma consulta e também dor. Diminui, por exemplo, se eu tiver que colocar um elástico separador, que é algo que é um pouco desconfortável, eu teria que pôr em 2 sessões. Com a odontologia digital, fazendo esse aparelho totalmente digital, e lá na clínica nós fazemos hoje 100% dos aparelhos digitais, eu não preciso dessa etapa de usar 2 vezes o elástico separador, que traz dor para o paciente. Então, otimizou muito o tratamento, ficou mais confortável para o paciente, mais confortável para o profissional e mais previsível. Então, os tratamentos são muito melhores fazendo com planejamento virtual. Então vamos à participação, aí, a interação com mais perguntas. O tratamento digital, doutor, costuma ser mais rápido do que os métodos convencionais? Costuma sim. O trabalho, a manufatura manual é muito menor, né? Antes, igual eu já citei, você tinha que pegar o modelo, enviar protético, ele fazer o enceramento de cada modelo, de cada dente. Hoje a gente faz isso de maneira virtual. Você envia, às vezes o trabalho volta no mesmo dia. Então é muito mais rápido. Eu citei aqui também o exemplo dos aparelhos ortodônticos, que a gente faz o planejamento de maneira virtual, ou então a impressão 3D para confecção. Eu não tenho que moldar, pedir alguém para levar no protético. Então, a gente encurta muito o trabalho e o protético também consegue fazer o planejamento de maneira virtual. Até porque vai de maneira digital, né? Antigamente de maneira física, ou seja, né? Tira um molde, né? Dependendo, se não era na cidade, tinha que transportar isso até aquele ponto. Né? E muitas vezes, a hora que você tirava o modelo de gesso, você identificava uma bolha, você tinha que chamar o paciente de novo no consultório, refazer tudo de novo. Hoje, com o scanner, isso é imediato. Você viu, ou ficou ou não ficou. Bom, né? Então, isso com certeza ganha muito tempo. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Existe diferença de precisão entre o planejamento digital e o tradicional? Existe muito, né? O principal ganho nosso foi essa precisão dos tratamentos, o ensaio, a gente consegue fazer isso de maneira virtual, no planejamento digital, então, sem dúvida nenhuma. No caso dos implantes, eu acho fascinante. Você, através da tomografia, com mais um modelo escaneado, você faz o planejamento exatamente aonde vai ficar posicionado o implante dentro daquele osso. Então, você consegue escolher uma melhor área de osso, você consegue modificar, porque os implantes não são todos iguais, existem formatos, espessuras diferentes, e você planeja, e vem um guia, é impresso um guia, que você só consegue pôr o implante daquela posição, baseado no seu planejamento virtual. Então, é infinitamente mais preciso, e isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, melhores resultados, né? Exatamente, né? Às vezes se investe um pouquinho mais de tempo em planejamento para reduzir o tempo aí na execução. Sem dúvida nenhuma. Mais uma interação. Vamos lá. O custo de um tratamento digital é muito mais alto, doutor? Luciano, pode parecer mais alto, mas eu falo, você está investindo em um resultado melhor também, né? Por tudo isso que a gente já falou, de precisão, de assertibilidade, no fim, você vai ter um tratamento muito mais eficiente, muito mais preciso, confortável, um planejamento virtual, uma cirurgia guiada, por exemplo, você tem menos dor, porque você praticamente não precisa cortar a gengiva, então você vai ter uma chance de acerto muito maior, porque você escolheu, planejou a melhor posição, não foi na hora da cirurgia que você instalou, então, no fim das contas, você vai ter um resultado mais preciso, e a gente pensando em custo, isso compensa. Perfeito. E, de fato, também, né, esse custo vem caindo ano a ano, né? A tendência é que daqui a pouquinho se equipare às ações tradicionais. Na verdade, Luciano, alguns tratamentos podem até deixar mais em conta, porque você reduz processos, né? Se você reduz processos, como eu citei a etapa de moldagem, você não gasta com material de moldagem, você não gasta com gesso, você não gasta com Sedex ou envio desses modelos.
isso tudo é abatido também. Então, no fim das contas, o valor é o mesmo, se não... e a tendência é que fique cada vez mais em conta, né? Perfeito. Mais uma participação, mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Os pacientes conseguem visualizar o antes e depois do sorriso com essas novas tecnologias? Consegue. A gente faz o planejamento virtual muitas vezes de maneira imediata, Luciano. A gente já tem programas no consultório que eu consigo fazer a simulação, desde um tratamento ortodôntico, você chega no consultório, a gente faz a simulação em menos de 2 minutos, você já tem uma prévia de como ficaria o seu tratamento depois dos seus dentes alinhados. Na parte de reabilitação, de estética, mesma coisa, você consegue fazer a simulação imediata com as facetas. Claro que depois é preciso isso trabalhar um pouco mais, levar a outros pontos. Então, aí não gasta 2 minutos, a gente gasta muito tempo planejando. Mas é super possível, o paciente consegue ver todos os processos, como ele ficaria antes mesmo de começar. Isso auxilia também no acompanhamento, né? Se a gente pensa em ortodontia, por exemplo, olha, a gente tem as etapas aqui, né? Olha, você deveria ter chegado nessa etapa e ainda não chegou, né? Então, isso também ajuda a observar. Ajuda. Inclusive, os softwares fazem essa mensuração para a gente. Você faz um planejamento e ele tem ali os estágios. A gente está num estágio, por exemplo, com os alinhadores estéticos, são aparelhos mais modernos que a gente tem hoje. Você está num estágio 20. Eu consigo te escanear e entender, no estágio 20, até onde se cumpriu o esperado, o que ficou para trás e como resolver. Então, auxilia muito no tempo do tratamento, na precisão. Então, é uma tecnologia que veio muito para somar no nosso dia a dia. Perfeito. Próxima interação. Vamos a mais aí uma pergunta. É verdade que hoje é possível planejar implantes dentários em realidade virtual? Totalmente possível, né? A gente já comentou aqui também. A gente consegue escolher a melhor região, o melhor implante, a inclinação que esse implante vai entrar no osso, vai ficar posicionado no osso. Então, é super possível. E é interessante quando a gente fala isso, né? Porque quando a gente fala de implante, a gente está falando também de massa óssea de sustentação, de toda essa estrutura. E hoje, com as tecnologias, se observa tudo isso, não é? Até a questão prévia, né? Olha, às vezes essa massa não dá, a gente precisa fazer um trabalho prévio. Exatamente. Tudo isso é planejado. Planejado. Às vezes você faz o estudo virtual e vê que ali não cabe o implante de maneira adequada, que é preciso talvez fazer um enxerto ósseo, fazer uma preparação de gengiva, tudo isso a gente consegue visualizar previamente. Então, a gente não faz para ver se dá. A gente planeja antes e aí, se precisar de algo antes do implante, a gente vai indicar o paciente. Perfeito. E tudo de maneira cada vez menos invasiva do que era no passado. Totalmente. Eu não preciso abrir, fazer uma cirurgia, instalar um implante para ver que ele não cabe. Então, a gente faz isso hoje de maneira com planejamento virtual associado com os escaneamentos, tomografia, que é um exame 3D, e deixa tudo muito, muito mais preciso. Mais uma participação. Vamos à próxima interação. Sedação consciente, doutor, é segura para qualquer paciente? Ô, Luciano, como tudo na odontologia, na área da saúde, nós temos indicações, pacientes que têm ou não a indicação, né? Quando bem indicado, é altamente seguro, realizado, claro, com um profissional habilitado, é preciso uma habilitação própria para sedação. Basta eu comprar um equipamento e sedar. Tanto que lá na nossa clínica a gente traz de fora o equipamento, né? A gente faz a locação com o profissional, então o profissional fica do lado acompanhando, mas é extremamente seguro. Já está E vamos definir aí, né? Sedação é diferente da anestesia, do processo anestésico. diferente. A sedação ela é inalatória, né? Nós também trabalhamos com anestesia, vem um médico anestesista, é feito todo o procedimento, passa em consulta com esse médico antes. É possível para o paciente que às vezes tem receio, não quer ficar ali durante a cirurgia, a gente faz anestesia. Vem um médico até o consultório, ele traz toda a parte de monitoramento, ele fica ali te acompanhando e é feito também a anestesia de sedação, mas com anestesia. Mas existe a sedação inalatória, né? O paciente não dorme, ele fica acordado, mas fica meio inconsciente. Perfeito. Última interação. Vamos à próxima interação aí. Como essa tecnologia ajuda, doutor, a reduzir aí dor e desconforto durante os procedimentos?
Ó, os procedimentos estão cada vez menos invasivos. A gente não precisa, antes a gente tinha que abrir grandes retalhos, fazer grandes cortes, fazer acessos, e às vezes você fazia um acesso e aquela região não estava tão legal, você tinha que mudar. Isso tudo vai gerando mais procedimentos, podendo trazer mais dor. Hoje, com o planejamento virtual, um implante, dependendo, não precisa nem fazer um acesso, ele é colocado diretamente no osso ali, sem ter que fazer corte, sem sutura. Então, isso tudo vai reduzir dor para o paciente. Se os planejamentos ficam mais assertivos, eu tenho menos procedimentos para realizar. Tudo isso vai fazer com que o seu tratamento seja mais tranquilo, mais rápido, mais seguro, menos indolor. Para a ortodontia, a mesma coisa. Você tem um planejamento virtual, você vai fazer menos movimento. Quanto menos movimento dentário, menos desconforto, menos dor. Então, o planejamento vai ajudar com certeza. Sem falar dos equipamentos, por exemplo. Nós podemos fazer uma anestesia computadorizada. Essa anestesia computadorizada, eu vou também ter uma sensação menor de dor. Os anestésicos estão mais potentes também, então tudo isso vai contribuir. Perfeito. E é interessante isso, né? O quanto é o que a gente falava anteriormente, né? Planejamento reduz o tempo, não é, de intervenção e logo isso reduz dor, reduz a questão do pós-intervenção, né? Tudo isso vai ajudar numa recuperação muito mais ágil. Quanto menos invasivo, o resultado mais rápido e mais confortável para o paciente. Muito bom. E também o interessante das tecnologias é isso, né? A gente não imaginava esse tipo de tecnologia alguns anos atrás, evoluiu demais. A gente sabe que tem outras em desenvolvimento, mas cada dia é uma surpresa. A odontologia, vou te falar, há 20 anos aí que nós trabalhamos, ela é outra odontologia, ela se transforma a cada dia e a gente tem que estar frequentemente estudando, porque toda semana tem novidade aí, a partir do momento que você fala que uma coisa não fazia, daqui a um mês ele está fazendo. Então, que é o que a gente estava falando das impressões, cada dia é mais acessível também, Luciano, aos consultórios. Quando a gente começou a trabalhar com impressão, vamos falar aí em torno de uns 7 anos, a gente tinha várias limitações, as impressoras eram diferentes, você citou o plástico, né? Que aí são impressoras específicas, hoje a gente já tem as impressoras de tanque de resina. Então, é uma tecnologia que tem que correr atrás o tempo inteiro para não ficar para trás, e nós buscamos. Isso é uma característica nossa de estar sempre à frente, aí, trazendo o que tem de mais moderno, porque é conforto para todo mundo, conforto para o paciente. Se é confortável para o paciente, fica confortável para a gente, tem menos intercorrências, e a gente busca cada vez mais isso. Sem dúvida. Doutor, gratidão sempre aqui, não é, pela participação, e já aguardamos aí o próximo programa. Eu que agradeço, um prazer enorme estar sempre com vocês aqui. Bom, e você sabe, não é, que o nosso Pergunte ao Doutor está disponível pelas nossas redes sociais e também pelo educadoronline.com.br para você assistir a qualquer momento, tá certo? Encerramos por aqui mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas.